Hoje, vamos abordar um tema que desperta muitas emoções: a morte. Ela é um fato inevitável e a única certeza que temos sobre o futuro. No entanto, como cada um de nós encara essa realidade varia imensamente. Alguns evitam pensar nisso, outros acreditam que a morte é o fim de tudo, enquanto outros ainda creem em uma transição para um lugar de penitência ou evolução. Mas, afinal, o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre o que realmente acontece após a morte? O que nos espera além deste mundo? Vamos descobrir juntos as respostas que a Palavra de Deus nos oferece. A perspectiva bíblica da morte nos conduz a uma reflexão profunda sobre o ciclo da vida e o propósito da existência humana. Em Eclesiastes, Salomão utiliza metáforas poéticas para descrever a transitoriedade da vida. O rompimento do cordão de prata e a quebra do copo de ouro simbolizam a separação do corpo e do espírito no momento da morte. Essas imagens evocam a fragilidade e a inevitabilidade da mortalidade humana. Segundo Salomão, o corpo, feito do pó da terra, retorna ao pó, enquanto o espírito volta a Deus, seu Criador. Esta visão destaca a dualidade da existência humana e a certeza do retorno ao divino após a morte física. A Bíblia, ao abordar a morte, não se limita a uma visão materialista, mas amplia a discussão para incluir o destino espiritual do ser humano. A passagem de Eclesiastes sublinha a inevitabilidade da morte e a necessidade de preparação espiritual. Ao destacar que o pó retorna à terra e o espírito a Deus, Salomão nos convida a refletir sobre o valor da vida e a importância de viver em harmonia com os princípios divinos. A perspectiva bíblica nos ensina que a morte não é o fim, mas uma transição para uma existência espiritual mais plena e em conexão direta com o Criador, incentivando-nos a viver de maneira que nossa alma esteja em paz quando esse momento chegar. A Trindade humana, um conceito que reflete a imagem de Deus na criação do ser humano, nos revela que somos compostos por corpo, espírito e alma. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também possuímos três elementos que se interligam e formam a totalidade do nosso ser. O corpo é a nossa parte física, que interage com o mundo material. É através dele que experimentamos e vivemos as sensações e as experiências da vida terrena. O Espírito, por sua vez, é a centelha divina em nós, responsável pela nossa inteligência, raciocínio e capacidade de nos conectarmos com Deus. É o que nos distingue dos outros seres vivos, conferindo-nos a habilidade de discernir, compreender e buscar um propósito maior. Por fim, temos a alma, que é a essência do nosso ser. É na alma que residem nossas emoções, vontade e personalidade. A alma é o que realmente somos, a parte mortal que continua existindo além da morte física. A Bíblia ensina que, após a morte, enquanto o corpo retorna ao pó e o espírito volta a Deus, o destino da alma depende de nossa conduta e escolhas durante a vida. A alma é a criação mais preciosa para Deus, mas, após o pecado de Adão e Eva, perdeu-se a exclusividade divina sobre ela. Esse entendimento reforça a importância de vivermos de acordo com os preceitos divinos, para que nossa alma possa encontrar paz e salvação. Portanto, compreender a Trindade humana nos ajuda a valorizar cada aspecto do nosso ser e a viver de maneira que honre a nossa natureza criada à imagem e semelhança de Deus. O pecado, desde a desobediência de Adão e Eva, introduziu uma ruptura profunda entre Deus e a humanidade, afetando diretamente a condição da alma humana. Antes do pecado original, o ser humano vivia em plena comunhão com Deus, sendo propriedade exclusiva do Criador. No entanto, ao ceder à tentação de Lúcifer, Adão e Eva não apenas trouxeram a maldição sobre a terra, mas também entregaram autoridade sobre suas almas ao maligno. O pecado quebrou o elo de santidade que mantinha a alma sob o domínio de Deus, fazendo com que a humanidade passasse a estar sob a influência e controle de Satanás. A partir desse momento, toda a criação e, especialmente, a alma humana, ficaram sujeitas ao poder do mal, que reivindicou a posse sobre as almas daqueles que vivem em pecado e desobediência. Esse cenário catastrófico, no entanto, não é definitivo, pois Deus, em sua infinita misericórdia, estabeleceu um plano de redenção desde o início. Enviando Jesus Cristo, Deus ofereceu um caminho de salvação e a possibilidade de restaurar a comunhão perdida. Através do sacrifício de Jesus, a exclusividade divina sobre a alma pode ser recuperada, mas isso depende das escolhas que fazemos em vida. A alma humana,
sendo a criação mais amada por Deus, é constantemente alvo de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Nossas ações, decisões e a nossa fé determinam a quem pertencemos. Assim, a perda ou salvação da alma é um reflexo direto de nossa obediência a Deus e da aceitação de Jesus como nosso Salvador. Portanto, viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo é essencial para assegurar que nossa alma retorne ao seu verdadeiro dono, restaurando a paz e a comunhão com Deus que foi perdida no Éden. O plano de salvação, concebido por Deus desde a queda do homem, é a resposta divina à perda da alma humana para o pecado e para Satanás. Logo após o pecado de Adão e Eva, Deus anunciou a vinda de um Redentor, que esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória final sobre o mal. Este plano se concretiza plenamente na pessoa de Jesus Cristo, cujo nascimento, vida, morte e ressurreição formam o núcleo da redenção. Jesus, sendo Filho de Deus, veio à Terra para viver como um de nós, sem pecado, e oferecer-se como sacrifício perfeito, tomando sobre si os pecados da humanidade. Sua crucificação e ressurreição são os eventos centrais que garantem a possibilidade de salvação a todos que nele crerem, restaurando a ligação entre Deus e a alma humana. A salvação, portanto, é acessível através da fé em Jesus Cristo e do arrependimento dos pecados. Este plano divino é uma manifestação do amor incondicional de Deus, que não deseja que nenhuma alma se perca, mas que todas encontrem a vida eterna. A Bíblia ensina que, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, somos selados com o Espírito Santo, que nos guia e fortalece na caminhada cristã. Este selo é a garantia da nossa redenção e da nossa futura ressurreição, quando Jesus retornar para buscar sua igreja. Assim, o plano de salvação não é apenas uma promessa de vida eterna, mas uma transformação presente, onde passamos a viver em comunhão com Deus, rejeitando o pecado e buscando uma vida de santidade e obediência. Através de Jesus, somos restaurados à condição de filhos de Deus, e nossa alma encontra o caminho de volta ao seu Criador, assegurando-nos um lugar no reino celestial. A luta espiritual pela alma é uma batalha contínua e intensa que ocorre no reino invisível, onde forças do bem e do mal competem pelo destino eterno de cada indivíduo. Segundo a Bíblia, Satanás, o adversário, busca incessantemente devorar e reivindicar as almas dos homens, utilizando o pecado, a tentação e as distrações mundanas como suas principais armas. Ele acusa os fiéis diante de Deus, tentando provar que as suas falhas e transgressões os tornam indignos da salvação. No entanto, Jesus Cristo, nosso intercessor e advogado, intercede constantemente por nós, oferecendo-nos a graça e o perdão necessários para resistir às investidas malignas e manter nossa posição como filhos de Deus. A batalha espiritual se manifesta não apenas em grandes confrontos, mas também nas escolhas diárias que fazemos. Cada decisão, desde as mais triviais até as mais significativas, pode aproximar-nos de Deus ou afastar-nos dele. A oração, a leitura da Bíblia e a obediência aos mandamentos de Deus são essenciais para fortalecer nosso espírito e resistir às tentações. Além disso, a comunidade de fé e os sacramentos desempenham um papel crucial em nos apoiar e proteger nesta luta. A vitória nesta batalha não é alcançada pela força humana, mas pela dependência total da misericórdia e do poder de Deus, que prometeu nunca nos abandonar nem nos deixar sozinhos na luta pelo nosso destino eterno. Após a morte, a jornada da alma se desdobra em dois destinos antagônicos, o céu e o inferno. Segundo a tradição cristã, a decisão crucial não ocorre após a partida deste mundo, mas durante a vida terrena. A Bíblia ensina que ao deixarmos esta vida, somos recebidos por anjos enviados por Deus ou arrastados por demônios que servem ao diabo. A direção que tomamos não é apenas um destino final, mas um reflexo das escolhas morais e espirituais feitas ao longo da vida. No céu, a alma encontra a promessa de paz eterna e comunhão com Deus, onde não há mais dor, sofrimento ou separação. É o lugar da felicidade plena, onde cada lágrima é enxugada e a presença divina é experimentada em toda a sua glória. Em contraste, o inferno representa a separação eterna de Deus, um estado de tormento e angústia onde o sofrimento é tanto espiritual quanto físico. É o lugar preparado para aqueles que rejeitaram a reconciliação com Deus e escolheram viver longe de sua vontade. A decisão sobre onde nossa alma reside após a morte é, portanto, uma questão de fé e escolha moral, determinando nossa eternidade em uma das duas realidades espirituais opostas. Não escolhemos nascer,
mas podemos escolher nosso destino na eternidade. Compartilhe este vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Que Deus esteja com você.